Oi, gente. Boa tarde já. São 5h26 aqui. Que Deus abençoe cada um que vai ver a live, né? Boa tarde, boa noite e bom dia também, né? Quando chegar a alcançar essa live, aonde for, né? Que também seja bom dia. Que Deus abençoe. Amém? Se puder compartilhar também depois que eu fechar aqui, terminar, eu agradeceria, né? Você vai ajudando uma pessoa, sabe que nós temos que pregar o ID, né? Porque sabemos que nós vivemos num mundo, muitas pessoas estão passando por dificuldades, situações difíceis, muitos estão desesperados, muitos estão precisando de resposta, né? E a palavra de Deus é isso, né? Ela vem trazer resposta, ele vem trazer para nossas almas cura, libertação, né? É só Deus que pode, né? Nós precisamos estar sempre ouvindo o que Deus está falando através da palavra dele, que ele vem trazendo uma orientação, né? Ele vem trazer uma palavra de esperança, uma cura através da palavra. Quem crê, né? Até a palavra de Deus tem poder para curar. Amém? Eu sei que eu já recebi cura na minha casa. Eu já falei aqui ainda não, mas no meu YouTube quantos milagres Deus já fez na minha casa e eu creio que ainda vai fazer. Então, quantas pessoas eu vi na minha família prosperar, glória a Deus, né? Que Deus é tremendo, maravilhoso. Nós não podemos parar de orar, de buscar a Deus, estar na presença do Senhor. Mas para estar na presença de Deus, nós temos também que estar ouvindo o que Deus fala, né? Lendo, meditando sobre a palavra de Deus, né? Isso é muito importante, né? Porque a palavra de Deus vai nos alimentando, né? A nossa alma e vai nos fortalecendo a cada dia para que a gente suporte os processos, as situações adversas da vida que vem, né? Se nós não estiver ouvindo a Deus, tem muitas situações que vai ficar mais difícil, mais prolongado o sofrimento, né? E o que Deus quer também é que nós busque a presença, né? Ele é nosso refrigério, ele é a nossa fortaleza, né? É o nosso Deus que nós confiamos, nós temos que estar buscando a Deus, amém? Então, o que você vai chegar aí, caso você, por favor, se você pode compartilhar para ajudar, porque no começo é difícil, porque além disso eu não sei mexer muito, né? É a primeira vez que eu tô mexendo ainda, eu não tô ainda mais, que vocês puderem ajudar também, eu fico agradecida e que Deus abençoe a cada um. Eu vou tentar compartilhar aqui um pouquinho, tá? Apesar que eu não sei muito mexer aqui, mas eu ainda tô tentando. Mas qualquer coisa, eu vou ver se eu consigo aqui. Eu não sei muito mexer nisso. Eu nem vou compartilhar porque eu apertei um negócio aqui. Depois quem vê, compartilha. Depois eu compartilho nos grupos, né? Porque eu não sei compartilhar. Aqui ainda não tô aprendendo, amém? Bom, e eu fico muito feliz, né? De estar aqui falando de Deus, porque falar de Deus é uma alegria no meu coração. A palavra de Deus, ela traz alegria, ela dá ânimo, esperança, como eu falei já, e a gente tem que estar buscando a Deus sempre, todo o tempo, temos que buscar o Senhor, né? Ele que nos dá a vida, o ar que respiramos, né? E Deus é tremendo, amém? E a palavra que Deus tocou no meu coração hoje foi a palavra que foi ministrada ontem. E sabe, essa semana eu percebi, conversando com pessoas e até a gente mesmo, como as pessoas andam desanimadas. Tá uma fase assim que as pessoas estão desanimando, né? E isso está acontecendo mesmo. Em situações diversas que as pessoas estão passando, tá havendo um desânimo, né? E a palavra de Deus, ela vem para nos encorajar nós, né? Trazer, fortalecer a nossa fé no Senhor. Porque nós, muitas vezes, dependendo do sofrimento, das situações, das ameaças, perseguições, a gente vai enfraquecendo se nós não buscar a palavra de Deus, não buscar a nossa força em Deus e estar na presença do Senhor, em oração, né? Porque senão nós vamos ficando fracos na fé. E nós vamos perdendo a esperança. E é isso que o inimigo quer, né? Deixar nós fracos, né? Desistir, né? Não buscar mais a presença de Deus, né? É como se o inimigo falasse, ó, não vai dar certo não, isso aí você perdeu, né? Não perdemos não, porque com Deus somos mais que vencedores. Aliás, nós somos filhos de Deus, nós não podemos perder não, nós somos guerreiros, nós somos treinados para a guerra, né? Porque a nossa guerra não é contra a carne e sangue, é contra as forças espirituais do mal, né? As influências malignas tentando parar nós, né? Mas nós somos filhos de Deus, nós somos guerreiros, amém? Deus criou os filhos para ser guerreiros, para não desistir. E aí, tô aqui, segundo Coríntios, né? A palavra foi ministrada onde foi que tocou. Como eu vi muitas publicações hoje, pessoas comentando assim de desânimo. Foi essa palavra que foi também tocada ontem na igreja, a irmã Renata trouxe essa palavra. Então aqui fala assim, em Coríntios 2 fala, o apóstolo Paulo, tá? Amém? É um apóstolo que ele passou na pele tudo isso que ele fala, né? Que ele viveu para que nós sirva de exemplo para nossa vida,
que nós não podemos deixar se abater. Então a palavra diz assim: em tudo somos tribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha só o que ele fala. Aí no versículo 9, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Irmãos, olha o que Paulo fala, que em tudo nós somos atribulados. Nós somos atribulados, nós somos sim. Nós passamos por muitas situações difíceis, mas porém não angustiar, não deixar que aquela... Mas muitas vezes nós deixamos que aquela angústia, o problema, venha no nosso coração, né? Deixa nós angustiados, perplexos. Às vezes acontecem coisas que nós falamos, meu Deus, como isso aconteceu? Por que eu estou passando por isso? A gente até questiona Deus, né? Que é como se estivesse colocando Deus na parede, né? E porém não desanimado. E ele fala não desanimados, né? Então vem situações diversas, não vou citar situações, porque cada um tem umas situações, né? N situações, né? Tem pessoa que tem problema com relacionamento, outras coisas, com desemprego, né? Financeiro, até espiritual, né? E tem vários N problemas. Então, cada um tem um gigante, vamos falar, um gigante para que se coloca na nossa frente assim, que nem o Golias. E agora? Agora, vem aquele desânimo, agora eu tenho coragem, eu tenho força. Nossa, eu tô perplexo, como é que eu vou conseguir? Então, isso é uma coisa que vem sobre nós. E Paulo tá falando, ele tá nos advertindo que vai acontecer isso mesmo, né? E é interessante quando nós admitimos também, eu acho que o Paulo mostra muito isso, quando nós admitimos as nossas fraquezas. Porque muitas vezes a gente vivemos no mundo hoje, é o que Deus tocou no meu coração, o mundo de aparência, né? As pessoas têm que se mostrar que é forte o tempo todo, mas não é isso que Deus quer de nós, não. Deus quer um coração quebrantado, né? Deus quer um coração que reconhece nossas fraquezas. Poxa, eu pequei, eu errei, eu falei errado, eu me comportei errado. Deus quer também assim que a gente seja verdadeiro. Hoje em dia as pessoas vivem de aparência. Até os líderes espirituais, né, fala que eles, né, eles não podem, eles não querem que veja a fraqueza deles. Eles vão falar que ele não tem fé, que os ouvintes vão achar que ele está fraco na fé. Não, nós temos que ser verdadeiro. Deus quer isso de nós. Não adianta se fingir. Quem conhece nosso coração, aquele que nos criou, quem nos criou foi Deus. Ele sabe nossa fraqueza. E a fraqueza é importante também nessa parte, quando nós estamos passando uma tribulação, né? Nós estamos sofrendo, passando uma situação difícil. Porque nós estamos mostrando que Deus é forte, nós não somos, né? Ele fala que ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, senão que nós estamos passando uma dor, e a dor, às vezes, ela aparenta em nós. Às vezes as pessoas, você não pode parecer uma dor. Um dia uma pessoa falar, você não pode parecer que está sofrendo. A gente pode sim, ué. Nós podemos sim, nós podemos chorar. Por quê? Agora não pode chorar. Tem que estar rindo, fingindo que está feliz. Nós podemos estar com o coração quebrado, machucado, ferido. Nós somos sim, sim, somos feitos de carne e osso, né? Então o Paulo mostra que ele mostrou a fraqueza dele. Ele passou uma perseguição muito grande pelo judeu. Ele foi o tempo todo perseguido, esse homem foi todo o tempo, ele foi maltratado, ele foi assim espancado. Ele mostrou a fraqueza dele. Então ele está falando que a tribulação que ele passou, que ele foi momentos que ele passou atribulado, porém angustiado, perplexo, porém, mas ele não desanimou, mesmo diante de toda aquela situação. Olha que ele sofreu, viu? Eu vi um filme do Paulo, eu não sei como acho ainda, mas eu vi um filme assim que ele jogava o Paulo que parece que era um boneco, assim, batia no Paulo, parecia que arrastava, assim. Eu vi um filme e falei, gente, esse homem, olha, é o exemplo para nós. Então os cristãos são perseguidos, os filhos de Deus, mostra que os filhos de Deus são perseguidos. Jesus foi perseguido, né? Jesus foi humilhado, foram zombar do filho de Deus, imagina. Aí ele fala assim, eu quero ser discípulo de Jesus, eu não, não quero fazer, não vai sofrer não, né? Só que Jesus continuou, né, fazendo a missão dele, o processo que tinha que passar aqui na terra, né, que foi o enviado do pai, né? Só que nós também, nós vamos passar também. Só que nós não podemos o quê? Que Jesus fala para não desanimar. Porque o pai, olha só, o pai, mesmo perseguido, Paulo fala, porém não desamparar, porque nós não estamos desamparados, né? Assim como Jesus estava aqui, mas o pai estava cuidando de Jesus, né? O pai enviou ele, mas Deus estava sempre com ele, com Jesus, né? Então, mas só que nós também, nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo perseguidos, estamos sendo maltratados, estamos passando situações difíceis na nossa vida, mas nós não estamos sozinhos. O pai falou que ele está conosco, Jesus está conosco. Então, Paulo falou que ele não estava sozinho, ele estava passando todo esse problema, mas ele não desanimou, não, né? E Jesus estava com ele, e era necessário que passe, e é necessário que nós vamos passar por situações
tribulações, né? Como nós vamos falar que eu sou discípulo de Jesus, mas não quer passar na pele, não quer sofrer, quer ficar... nem vou falar, nem vou pular essa parte, né? Que acha que servir a Deus é andar no luxo, é só viver na mordomia, no bem bom, né? Não, vai passar por tribulação, vai ter afronta, vai ter perseguição, vai ter, isso faz parte do processo, mas nós não estamos desamparados, porque Jesus nos ama, amém? Ele não está nos amparando, está nos segurando, né, para que nós não caia, não desfaleça, e mesmo se cair, Ele vai nos levantar, glória a Deus, aleluia, porque tudo faz parte do processo, Deus está conosco cada momento, cada processo, né, então Ele está nos ajudando, está nos guiando, está nos direcionando para que as coisas aconteçam segundo a vontade dEle, a vontade do Pai, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Então Ele fala assim, mesmo, olha, Ele fala, abatidos, porém não destruídos, jamais destruídos, gente, isso não, destruído não, porque os filhos de Deus não são destruídos não, eles lutam, eles sofrem, mas eles têm a vitória. Eles são perseguidos, eles caem, né? Eles passam por situação difícil de choro, de tristeza, né? De perseguição. Eles também não desanimam, não podem desanimar, porque os filhos de Deus não podem desanimar. Vai ter aquele momento de fraqueza, mas nós temos que se pegar com Deus, porque Deus não quer. Com Deus somos mais que vencedores, quer que nós sejamos vencedores nele. Então, nós temos que vencer, né? O Senhor quer que nós sejamos vencedores. Então, nós não podemos desanimar. Então, a gente destruído jamais. Nós não, destruído não. Destruído, Deus não permite que nós sejamos destruídos, não. Você vê que Deus fez com o exército de Faraó, né? Ele chegou, ele abriu o mar lá, eles ficaram encurralados em Pirarod, ali, né? Pirarod, né? E aí Deus falou para Moisés, você vai ver o livramento que eu vou fazer hoje, né? Deus levou o Faraó para uma armadilha. Quem exterminou, destruiu todo o exército do Faraó foi Deus, né? Que se levantou contra o povo de Deus, fez o povo 430 anos, né, no Egito, de escravidão, né? Então Deus exterminou o inimigo do teu povo, aleluia, né? Então nós temos que entender assim, destruído jamais, não, destruído não, e nem desanimado, nós temos que continuar, mesmo que você desanime, vai ter um dia que nós vamos estar assim, mas não podemos parar não, tem uma música assim, não para, não para, não para, não para, não para, não para, eu não lembro do resto do louvor, mas não para, levanta e anda, não pode parar, nós temos que continuar, porque a obra de Deus não pode ficar parada, ela tem que continuar. E nós temos que continuar a nossa vida. Diante de uma situação, nós não podemos parar jamais, né? Isso que Deus tocou no meu coração, não para não. Tá doendo, mas vai doendo mesmo. Ontem a irmã também falou uma palavra que nós temos que levantar um altar de adoração. O que é um altar de adoração? Na sua casa. Não é só na igreja você tem que adorar Deus, adora Deus na sua casa. Aí tá doendo, tá chorando, adore o Senhor, cante pro Senhor. Ah, mas estou sofrendo, estou me perseguindo. Adore o Senhor. Quando eu comecei a adorar, eu passei muitas situações difíceis na minha vida, mas eu fiz um propósito com Deus de adoração. Adoração ao Senhor. Eu venho fazendo isso faz muito tempo já. Eu adoro o Senhor, eu posso estar chorando, posso sofrer, mas eu estou adorando a Deus. Não importa, eu estou adorando a Deus. Isso aí é uma direção do Espírito Santo para nós. Para que tá passando mais difícil, em vez de você ficar reclamando, murmurando, ó Deus, ó céus, não, adore o Senhor, né? Então tem aquela vai, como é que é? Eu esqueço, eu quero cantar, mas eu não consegui. Eu quero tentar lembrar esse louvor, que ele tá na minha ponta da língua, eu não consegui soltar o louvor, meu Deus. Mas assim, adore o Senhor, não importa a circunstância, adore o Senhor, ele deve ser adorado, né, em espírito e verdade, e significa que você não está adorando a Deus só por causa do que você está passando, significa que você está colocando Ele acima de tudo, então não é dor, não é problema, que Deus tem que estar acima da nossa adoração, Ele está acima de todos os nossos problemas, então nós temos que adorar Ele, então, em espírito e verdade, então não importa o problema, não importa a situação, não importa o que faz de você, adore o Senhor, né, então esse momento de adorar o Deus, então a pessoa pode dizer, mas eu estou passando tanto problema, eu estou sendo tão atribulado no meu trabalho, tão angustiado no meu casamento, situação de... Não, adore o Senhor. Não se preocupa não, Deus está no controle. Você não desamparou você nessa situação, nem na minha situação. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, não. Aliás, Deus não perdoou o controle e Ele não falha. Ele continua sendo o mesmo, Ele falou. Ele não falha, não. Ele nos ama. O Pai nos ama. Jesus, Ele nos ama, né? Tem aquela... Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te ama, pois deseja te salvar. É isso mesmo, Ele deseja nos salvar, tirando situação difícil, Ele veio nos socorrer.
correr, amém? Então nós temos que confiar no Senhor, jamais se preocupar demais também, ficar assim, preocupado com a situação que está acontecendo, porque a preocupação também, ela vai trazer desânimo para você, você fica tão preocupado com a situação, e aí você acaba desanimando, né? E não podemos desanimar. Jamais, né? E não também destruído. Paulo fala também não destruído, né? Ele fala desamparados, não desamparados, nem abatidos também, né? Porém, não destruídos também, né? Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, né? Destruído não, né? Ninguém vai destruir o que Deus fez, porque é dele, é obra dele, né? Nós somos vaso do Senhor, né? Então é dele, né? Quem pode fazer qualquer coisa pela vontade dele, mas o inimigo não pode tocar não tocou na vida de Jó. Tocou em tudo de Jó, mas não tocou em Jó. Então nós vamos passar por tribulações? Vamos passar por situações difíceis? Vamos. Mas nós não podemos se desanimar. Essa palavra está tão sendo forte, porque essa semana eu estava observando aqui como tem pessoas postando desânimo. Eu falei, Deus está falando porque o povo está desanimado mesmo. Eu converso com pessoas e as pessoas estão sem esperança. Hoje eu conversei com uma pessoa, ainda teimou. Não, mas você não pode pensar assim. Para Deus nada é impossível, aqueles crendo na palavra de Deus. Eu falei, não pode pensar assim. Deus, ele pode fazer o sobrenatural, né? O que nós está faltando é fé. O povo está descrente, né? E é por isso que nós estamos aqui, para levar umas boas novas do Senhor para as pessoas crer que Deus não desampara os teus filhos. Jesus nos ama. Jesus, ele sabe nossa necessidade, cada um de nós. Jesus não desampara os seus filhos, não. Aleluia. Jesus está sempre conosco, nos ajudando. Ai, eu falo todo dia, Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui, não. Graças ao Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. E Deus fala, alegrai-vos no Senhor. Tem que se alegrar também no Senhor também, sabe? Não perder esperança, não. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. É Ele que nós temos que olhar. Eleva os meus olhos para os... De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus está em cima, está no trono, está sentado lá. Nós estamos aqui, a terra, ele está no trono, você está em cima da terra, assim. Ele que domina todas as coisas, o poder, ele nada escapa da mão de Deus. Ele sabe até quando nós vamos aguentar, suportar também. E o Paulo, ele fortaleceu Paulo o tempo todo. Imagina se o Paulo ia conseguir, se não fosse Deus na vida de Paulo, Paulo já nem teria, nem estaria o que escreveu, né, a vida de Paulo, a obra que o Paulo deixou para nós espelhar em Paulo, tudo referência para nós ser como cristão, como discípulo de Jesus, né? Você manter na fé, ser perseverante na fé, na oração, não desistir diante da situação. E olha o que esse homem passou, né? E ele inspira nós, cristãos, a manter a fé ativa, continuar buscando, não desistir. Vai ter problema, tem coisas que vai fazer querer você parar na sua vida. É uma notícia, é um problema, mas não para não desista não. Aí se a pessoa fala pra você, tem gente que fala assim, você acabou aí, não acabou não tô destruída não. Você pode até parar, pode, porque pode parar. Mas você não dizer que você não desanimou, não. Deus também deixa, põe uma vírgula tem vez, põe uma vírgula assim. Aí tem momentos que você para assim, mas é o momento que você tá ali, Deus tá cuidando de você também. O Pai sabe o que faz, né? Mas não desanima não, desanimado não, você vai continuar, né? Então Deus está contigo, está comigo, crê na palavra de Deus, busque, sempre está buscando a presença de Deus, sempre ouça a palavra, Ele dá direcionamento, então adore o Senhor. Se uma difícil está passando, eu não te conheço, não sei onde esse vídeo vai chegar, né? Não sei o seu problema está passando, mas adore o Senhor. Adore, cante para o Senhor, louvores, né? Cante louvores para Deus, no mais difícil tá passando, né? Louve a Deus, porque a coisa mais gostosa do mundo, assim, é louvar a Deus, né? Sentir a presença de Deus. Eu falo isso porque eu passei por experiências difíceis e como Deus vem trabalhando através do louvor, né? Porque Deus habita nos louvores, amém? Glória a Deus. Então você tem que louvar ao Senhor. Creia na palavra de Deus, né? E busque isso de todo o seu coração, amém? É isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar de todo o nosso coração, né? Paulo buscava Jesus de todo o coração, né? Ele reconhecia as suas fraquezas, Paulo reconhecia as suas imperfeições, assim que nós também temos que reconhecer as nossas fraquezas diante de Deus. Eu acho bonito o Davi, ele falava que o Davi ele falou que ele falava assim que ele perdia perdão para Deus, ele reconhecia as suas falhas, né? Que ele errou, ele se arrependeu. Tantos salmos que Davi fala de exclamando a Deus, pedindo perdão para Deus, reconhecendo a sua natureza errante, né? Então nós também temos que reconhecer as nossas imperfeições. Paulo também reconhece a sua fraqueza, né? E reconhece também
também as suas imperfeições também. Ele reconhece que ele é fraco. Forte é Deus, gente. Nós não somos fortes, não. Forte é Deus, né? Por isso Deus fala que ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não se desespera, confia, não se desanima e você não é destruído, tá? Você não é destruída, não. Se o inimigo for no seu ouvido, tá repreendido em nome de Jesus. Não ouça a voz do inimigo, ouça a voz de Deus. Ela alimenta a tua alma, faz você vencer qualquer situação. E também espera no Senhor. Então vamos, espera no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, a resposta vai vir, a vitória vai chegar, a providência do céu vai vir, porque Deus, ele é amor, e ele nos ampara, nós não, ele fala que não desamparado, porque Deus jamais nos desamparou, não, ele está conosco o tempo todo, amém, glória a Deus. Você acha que nós estamos sozinhos? Você acha que Paulo ia vencer? Não, Deus está conosco o tempo todo, ele está conosco também, ele continua estando conosco o tempo todo, amém, confia na palavra de Deus, não desistam não, tá, e não desanima não, viu, não desanima não, porque isso é só um processo, viu, vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar, tá chorando, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. É isso aí, glória a Deus. Não se desespera não. Aleluia, Deus vem com a resposta, amém? Eu vou fechar aqui, gente. Deus abençoe a todos, né? Eu desejo uma boa noite já para aqueles que estão aqui, né? A Olga, seja bem-vinda, Olga, Ângela, irmã Ângela, e glória a Deus, Ângela, irmã aí da fé, glória a Deus, seja bem-vinda, que Deus te abençoe vocês, tá? E cubra com a sua casa, e os anjos do Senhor acompanhem em volta de suas vidas, guardando, né, vigiando a sua família também, né, os que estão longe, né, e que Deus, a luz do Senhor na vida de cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe também todos que vão receber a palavra de Deus, que sejam fortalecidos as suas fé, que perseverem na oração, não desista, tá? Confia na palavra de Deus, que Deus é poderoso, né? Ele tem poder para tudo, né? Nada passa despercebido diante de Deus, né? E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e confia no Senhor, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?